Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro. E você vai ver no programa de hoje. Usina de Itaipu teve de adequar a sua operação para garantir o escoamento da safra de grãos do Paraguai. Brasil deverá importar nesta temporada de 2019-2020 um volume de 1 milhão de toneladas de soja. O uso de tecnologias no campo amplia acesso a mercados, reduz custos e agrega valor aos produtos. Compras chinesas de carne bovina in natura que ingressaram pela cidade e estado de Hong Kong foram quase o dobro da importação de 2019. E vamos falar sobre planejamento de estação de monta. O Agora Agro já está no ar. A usina de Itaipu, localizada na Tríplice Fronteira, teve de adequar a sua operação para garantir o escoamento da safra de grãos do Paraguai. Desde o dia 3 de agosto, foi necessário aumentar a produção de energia em 12% para que o maior volume de água turbinada elevasse em 1 metro no nível do Rio Paraná a jusante, ou seja, para baixo da barragem, lá da hidrelétrica, possibilitando a navegabilidade. A ação é importante para escoar a produção paraguaia para o mercado internacional, em meio a uma das mais intensas estiagens que a região vive. O transporte começou no início da manhã de terça-feira, dia 11, quando as primeiras barcaças começaram a seguir levando grãos como trigo, arroz, milho e soja. No retorno, elas são carregadas com fertilizantes e combustíveis para atendimento da demanda interna paraguaia. No total, foram 104 barcaças e a operação seguiu até domingo, agora, dia 16. A medida ela é possível graças a um acordo feito pelas chancelarias dos dois países, com participação do Ministério de Minas e Energia, Eletrobras, Agência Nacional de Águas e Operador Nacional do Sistema Elétrico. A hidrelétrica de Itaipu é responsável pelo abastecimento de aproximadamente 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e 90% do Paraguai. A estimativa mais corrente no mercado sobre necessidade de importação de soja pelo Brasil, agora nessa temporada de 2019-2020, é de que o volume será de 1 milhão de toneladas. No ano de 1997 foram importadas 1 milhão e 20 mil toneladas, enquanto em 2002 o Brasil importou 1 milhão e 45 mil toneladas, e em 2003 foram 1 milhão 189 mil toneladas, agora importadas pelo Brasil. De janeiro a junho foram importadas 270 mil toneladas, segundo dados da SECEX. E como restam ainda de 6 a 7 meses para o ingresso da nova safra 2020-2021, faltariam ainda ingressar no país, para satisfazer a estimativa, acima de cerca de 100 mil toneladas mês, na média porque poderia ser mais concentrada no início e com menor volume no final. Mas segundo a TIF Consultoria, vai depender da demanda de óleo de soja para biodiesel e de farelo para a produção de carnes, principalmente nos 3 estados do sul. Vai depender também do comportamento do dólar, que tem uma importância especial no comportamento das commodities aqui no Brasil, tornando-as mais ou menos competitivas no mercado internacional. Uma pesquisa mostrou que o uso de tecnologias no campo amplia acesso a mercados, reduz custos e agrega valor aos produtos. Por isso, cerca de 40% dos produtores brasileiros já são adeptos de novas ondas chamadas de agricultura digital para realizar operações de compra e venda de insumos e 84% já utilizam ao menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção agrícola. Os resultados foram obtidos em uma entrevista com 750 participantes, entre produtores rurais, empresas e prestadores de serviço, sobre tendências, desafios e oportunidades para a agricultura digital no Brasil.
O trabalho foi feito por meio de uma parceria entre a Embrapa, o Serviço Brasileiro de Apoio às Microempresas e também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e foram ouvidos produtores de todos os estados, Distrito Federal, entre janeiro e junho, seja para agilizar a comunicação na hora de contratar um serviço, pesquisar o preço de um insumo ou para enxergar a propriedade com outros olhos, mapeando a lavoura e planejando a atividade. A pesquisa mostra um retrato atual de como esses produtores rurais estão utilizando a internet, aplicativos de celular, drones e outras tecnologias, e também um panorama das suas expectativas e dificuldades. A amostragem revelou que acesso à informação e internet permitiram essa expansão. As tecnologias digitais têm amplo potencial de expansão e adoção no Brasil. No entanto, a ausência de infraestrutura, de conectividade e o maior entrave da agricultura digital para 61% dos entrevistados. Outro fator limitante é o valor do investimento, que assusta 67% dos entrevistados e aparece à frente de problemas estruturais, como a qualidade de conexão na área rural. A pesquisa mostrou ainda que 95% dos produtores desejam mais informações sobre agricultura digital. Em relação a 2019, no acumulado até julho, as compras chinesas de carne bovina in natura que ingressaram pela cidade-estado de Hong Kong e pelo continente atingiram 634 mil toneladas, quase o dobro das 381 mil importadas em 2019, no mesmo período. E com isso, a movimentação do produto no acumulado até julho alcançou 1.103.000 toneladas contra 999 mil toneladas no mesmo período do ano passado, ou seja, 10% de elevação. Já a receita subiu mais. Passou de 3,7 bilhões de dólares no ano passado para 4,7 bi agora em 2020. Portanto, um aumento aí de 25%. No acumulado até julho, depois da China, foi o Egito quem mais adquiriu o produto brasileiro, com 75 mil toneladas. O Chile veio a seguir, em segundo, com 39 mil toneladas. A Rússia, por sua vez, em quarto lugar, adquiriu 37 mil toneladas. Uma nova estimativa para as exportações da soja brasileira apresenta aumento. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, os embarques nacionais da oleaginosa em 2020 devem chegar aí por volta de 80 milhões de toneladas. Estimativa anterior para o mesmo ano era de 74 milhões de toneladas, mas segundo a ABIOV, a demanda está bastante forte pela soja em grão e não é diferente no processamento. Em 2020, está com o esmagamento de soja bastante intenso e também foi pontuado que, até o mês de junho, o esmagamento do grão aumentou 7%, ante igual período do ano passado. Para o ano, a estimativa de processamento é de 44,6 milhões de toneladas, ante uma estimativa de 44,5 milhões. A ABIOV espera que esse ritmo forte se mantenha ao longo dos próximos meses, porque a demanda por produtos de processamento segue aquecida. Ao que se refere às exportações do farelo de soja, a associação estima uma produção de 34 milhões de toneladas, ante uma estimativa de 33 milhões de toneladas. As exportações deverão somar 16 milhões de toneladas, ante 16 milhões e 500 mil toneladas. E depois do intervalo nós vamos falar sobre planejamento de estação de monta. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
E agora, você vai acompanhar algumas dicas sobre o planejamento de estação de monta. Confira. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a preparação das matrizes de corte para a estação de monta. Mas antes da gente falar propriamente da estação de monta, nós temos que ter em mente que toda a estação de monta nós temos que ter uma meta. E essa meta está muito baseada no quê? Nos índices zootécnicos da propriedade. Então, alguns parâmetros a gente tem que ter em conta para serem alcançados e aí conseguir o máximo de rentabilidade e de produtividade na fazenda. Vamos lá. Então, os critérios zootécnicos importantes que nós devemos ter muita atenção está relacionado primeiro com as taxas de aborto e de absorção de embriões, que é aquela perda embrionária precoce. Então, feito o diagnóstico de gestação, a taxa de aborto em propriedades extensivas não pode superar 4%. Em propriedades com manejo mais intensivo, a gente permite chegar por volta de 6%. A fertilidade ao toque das matrizes, ao se encerrar a estação de monta, tem que estar próximo de 80% a 85%. Temos propriedades que conseguem superar essa marca, mas se a gente conseguir trabalhar com uma margem de 80%, 85% de prenhez, nós vamos estar muito acima da média Brasil. Outra coisa muito importante é trabalhar essa matriz, né, que pariu um bezerro ou uma bezerra, para que esse bezerro chegue à desmama pesando por volta de 200 quilos. E a fêmea, né, a bezerra, por volta de 180 quilos. Não é difícil de se conseguir, mas é importante que a gente tenha todo um manejo, um planejamento da nutrição da vaca que vai estar amamentando esses produtos e, se necessário, intervir com CRIP para que esses animais cheguem à desmama no peso adequado. Outra coisa muito importante nas propriedades de cria e de ciclo completo é a quantidade de unidades animais por hectare. Boas fazendas trabalham com uma unidade por hectares, né? E algumas conseguem até trabalhar com mais unidades. Mas para a gente ter uma folga de alimento, tanto nas águas quanto na seca, que é o mais importante, uma unidade animal por hectare é interessante. Feita a desmama, é um período importante antes da desmama, você cuidar do bezerro que nasceu. A gente tem muito trabalho para fazer a vaca emprenhar, conseguir tirar um bezerro, uma bezerra dela. Então nós queremos que esse bezerro seja desmamado. Então a mortalidade do nascimento à desmama não pode superar 3%. Perfeito? Mortalidade da recria, que é depois da desmama, não pode passar de 1,5%. E a mortalidade de adulto, no número de animais da propriedade, não pode superar 1%. Tá? O importante numa fazenda de cria é pensar também nos animais de reposição. Tá? Como nós temos um descarte de vacas vazias, né, ao final da estação de monta, quando a gente faz os diagnósticos de gestação, nós temos que ter a reposição chegando, que são aquelas novilhas de recria que tem que estar no período da estação de monta subsequente, aos 24 meses, com um peso por volta de 300 quilos. Perfeito? Essa novilha tem que estar ganhando peso, porque ela vai entrar na estação de monta, né? Ela vai passar pelo desafio de touros, ela vai emprenhar, e nós esperamos que ela chegue num peso ideal à aparição, que esse peso na aparição é por volta de 400, 420 quilos. Então, resumindo, a bezerra nasce com 35 quilos em média, ela é desmamada com 180, 200 quilos, com uma idade de 210 dias. Ela entra na estação de monta pesando uns 300 quilos, né, e aí ela vai estar por volta de 24 meses, para ela conceber
pesando por volta de 420, 430 quilos, com uma idade de 33 meses. Então, essa é uma formulazinha, que a gente tem que prestar atenção dentro das propriedades de cria e de recria, tá certo? O manejo reprodutivo, né? Antes da gente entrar mesmo no manejo reprodutivo da estação de monta, nós temos que preparar essa matriz. Então é muito importante. Logo após a desmama, as vacas, as primíparas, elas têm que receber uma alimentação, porque é a janela que ela consegue guardar energia para a próxima parição. Você está tirando o bezerro, a bezerra do pé dela, e ela está com feto pequeno dentro dela. Então nós temos uma janela de 60 a 70 dias pós-desmama que a gente tem que investir na matriz. Então nós temos que entrar muitas vezes com um concentrado, um proteinado, para que essa matriz ganhe peso nesses 60 a 70 dias, para que ela chegue num bom score corporal na próxima estação de monta após o parto. Tá? Então é muito importante que a matriz que vai entrar para a estação de monta subsequente entre com um score corporal acima de 2,5, por volta de 2,75, 3. Nós sabemos que vacas que entram na estação de monta com essa condição corporal numa escala de 1 a 5 são as vacas que mais emprenham. Então é importante a parte nutricional dessas vacas. E preparar elas imunologicamente, correto? Por quê? Porque eu desmamei o bezerro ou a bezerra que estava no pé dela, eu tenho que preparar ela para uma próxima lactação. Então essa vaca tem que receber as vacinas essenciais para que ela tenha condição de produzir um colostro de qualidade. Então, vacinas que a gente faz no pré-parto são as vacinas para prevenção da diarreia neonatal, vacina de clostridiose, regiões endêmicas de raiva, a vacina de raiva e em algumas regiões também a vacina respiratória. Por quê? Porque essa vaca é que vai passar através do colostro as imunoglobulinas e os anticorpos necessários para que o produto dessa vaca sobreviva aos primeiros meses de vida, até que eles tenham condição de serem vacinados e responderem às vacinas. Perfeito? Não se esquecer também, pré-estação de monta, todo mundo sabe que a estação de monta começa, na maioria do Brasil, por volta do dia 1º de novembro, algumas regiões antecipam 1º de outubro, mas geralmente é por volta de 1º de novembro. Não esquecer as vacinas reprodutivas, vacinas de BR, BVD, Lepto e Campylobacter. Nós fazemos essa vacinação nas vacas, uma dose pré-estação de monta, e em novilhas que vão ser reposição, 2 doses pré-estação de monta. A vacina de BR e Campylo e BVD a gente faz anualmente e a vacina de Lepto a gente faz semestralmente. Perfeito? Não se esquecer dos touros, né? Os touros antes da estação de monta têm que passar por um andrológico, também tem que receber as vacinas reprodutivas e outras vacinas para que eles passem toda a estação de monta numa excelente condição corporal. Perfeito? Então é muito importante organizar esse calendário sanitário pré-estação de monta, organizar a dieta das vacas após a desmama, né, para que elas possam entrar na estação de monta com condição corporal. E aí, todos sabemos que a estação de monta é um desafio comum para todas as propriedades de cria e de ciclo completo. Então é muito importante o planejamento completo de todos os processos que envolvem a estação reprodutiva. Desde a vacinação, desde a aquisição dos protocolos de ATF, até a cura desses bezerros no pós-nascimento, tá certo? Com definido e adequado processos com planejamento, execução, checagem e ações, é possível obter sucesso na produção de animais na estação de monta. Era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: as coisas mais indispensáveis a um homem
é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.